Você já reparou que quanto mais tempo você passa perto de uma pessoa, ou ouvindo uma pessoa, mais parecida com ela você vai ficar? É exatamente essa tônica do Salmo, capítulo de número 23, uma poderosa oração de Davi, dizendo que o Senhor é o pastor e nada faltaria. Perto dele eu sou protegido e quanto mais perto, mais parecido com ele eu fico. Então, bem-vindo ao Salmo, capítulo de número 23. Então, espero que você seja muitíssimo abençoado com o nosso devocional de hoje. Não esquece, curte, comenta, compartilha e inscreva-se. Ajuda a impulsionar ainda mais. Manda para um contato, um grupo, um contato específico que fala assim, assista e também inscreva-se para ajudar, tá bom? Deus te abençoe. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Salmo, capítulo 23. Salmo, capítulo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse aqui é um dos salmos mais profundos que tem, que é na inocência de Davi que isso aqui sai. Davi é um garoto aqui. Estima-se que o Salmo 23 seja aí um dos primeiros salmos que Davi escreveu e a profundidade do Salmo 23 é muito grande. Aqui no Brasil, no programa Siga Bem Caminhoneiro, foi feita uma pesquisa para saber qual é a palavra ou a frase que mais tem nos para-choques de caminhão e foi constatado que o Senhor é o meu pastor é a frase que mais aparece nos para-choques de caminhão. Até boteco, quando você entra, tá lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tamanha é a profundidade do Salmo 23. Davi escreve ali, um garoto, aproximadamente entre 14 e 17 anos, ele escreve uma das coisas mais profundas. Ele era pastor de ovelhas. Então ele pega e começa a escrever o sentimento como se ele fosse a ovelha e o Senhor o seu pastor. É por isso que o Salmo 23 também é conhecido como Salmo da Ovelha. Davi então começa a dizer tudo o que ele esperava do seu pastor por ser ovelha. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele começa a abrir seu coração como o pastor que guia mansamente a águas tranquilas, que mesmo que ande no vale da sombra da morte, não teria mal algum, temeria, porque o Senhor está com ele. Então, essa era a confiança simples e profunda de Davi. E nessa simplicidade, Deus o honrou de tamanha grandeza que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Esse Salmo 23 ecoa no nosso coração até hoje como algo tão poderoso e nasceu da inocência de um garoto. Às vezes nós estamos tão preocupados em agradar alguém, em parecer com um grupo, em ficar mais a cara do líder tal, mais a cara do grupo tal, que nós esquecemos a simplicidade que há em nós e é nisso que Deus vai me usar, é nisso que Deus vai te usar, na simplicidade do seu jeito de ser, de falar. Deus quer usar você do seu jeito, com suas características. Eu me lembro quando eu comecei a pregar e nada contra, no começo, quando você começa a ministrar, você precisa de referenciais, isso é muito natural. Eu me lembro que eu passava horas ouvindo as fitas e os DVDs de Marcos Gregório, essa turma toda dos Gideões, eu amava ouvi-los. E, gente, eu me lembro que uma vez eu copiei a mensagem inteira de um desses pregadores e eu fui pregar e no final me disseram, nossa, que palavra abençoadíssima, mas eu sabia que no fundo eram as fitas que eu estava ouvindo a noite toda, eram os DVDs que eu estava ouvindo a noite toda, copiei tudo daquele camarada. Até você desenvolver a sua personalidade leva um pouco de tempo, mas é na sua simplicidade, é você que o Espírito Santo quer usar, é do seu jeito de ser, é na sua forma de falar, é na forma natural e simples de você se comportar que Deus quer usar você. Não se preocupe em ficar parecido com fulano, com ciclano, de pregar igual, cantar igual, falar igual, fazer igual o chefe e tal. Seja você na sua simplicidade, seja você na sua paixão, na sua intensidade, que é assim que Deus vai te usar. O Salmo da Ovelha se reflete e se revela para nós através de uma pessoa simples, a qual Deus usou poderosamente. Deus, ele não unge métodos. Deus unge pessoas, mas para cada pessoa que ele chama, ele dá um método. Então Deus vai dar as direções para você, as estratégias para você. Não precisa ficar copiando ninguém, não precisa ficar parecido para agradar um grupo tal. Seja aquilo que a Bíblia declara que nós
devemos ser mais parecidos com Jesus, à medida, a estatura do varão perfeito, olhando para Cristo, sendo parecido com Ele, andando com Jesus, porque quanto mais perto de Jesus você estiver, mais parecido de Jesus, mais a cara de Jesus, mais as palavras de Jesus vão ecoar no seu coração, na sua boca e para muitas outras pessoas. É por isso que o Salmo 23 vem para nós com uma tônica, dizendo: seja você, seja a ovelha que Deus quer que você seja, você transformado e moldado pelo nosso Senhor Jesus, a qual nós entendemos que em Cristo nós podemos ser a ovelha que o Senhor nos chamou para ser. É isso que o Salmo 23 vem para nós. Confia no Senhor, creia no Senhor, ande com o Senhor, seja uma ovelha do seu pasto, seja uma ovelha do seu rebanho, do seu pastoreio, porque perto de Jesus é a vida, há um fluir de Deus quando você está perto de Jesus. É nisso que nós confortamos nosso coração e entendemos que, de fato, Ele é o nosso pastor. De fato, eu não vou temer mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo, Tua vara e o Teu cajado me consolam. Quando o texto anuncia que o Senhor é meu pastor, é exatamente esta tônica. No original é: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Olha que incrível isso. Ele não me faltará, algumas versões dizem. É isso, porque muitas vezes na vida de um crente vai faltar alguma coisa. Agora, o Senhor não. Se o Senhor é o seu pastor, dele, nele e em Cristo você não terá falta de nada. Ele não nos faltará. A tribulação pode apertar, os ventos podem soprar, mas em Jesus, de Jesus, nós não teremos falta de coisa alguma, porque Tu, Senhor, está conosco. Tua vara e Teu cajado do consolo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por gente que está desesperada, amedrontada, gente que está olhando para os lados com medo, mas somos ovelhas, Senhor, ovelhas do Teu pasto, do Teu rebanho, e em Ti nós confiamos. O Senhor não nos faltará. É essa a alegria, o conforto e o descanso do nosso coração. Assim nós oramos, nós Te amamos. Ajuda essa pessoa hoje que está com medo a vencer esse desafio da vida, a vencer o medo, a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, dando graças a Deus. Amém, amém, amém. Compartilha aí, me ajuda aí, manda para alguém. Tá todo dia aqui, todo dia. Curte, comenta, compartilha e inscreva-se. Ajuda a impulsionar ainda mais, tá bom? Até amanhã, nosso próximo devocional. Deus te abençoe. Abraço, gente boa!